Bom dia a todos, ótimo domingo de chuva, né? Também é importante. Aproveitar que a casa está cheia também, tá todo mundo aqui em harmonia, para a gente vibrar junto e aprender hoje com o Juca Carletti, falando sobre o bom ânimo. Acho tudo a ver, né, com o final de ano. Acho que é muito bom, praticamente a penúltima palestra do ano, né? Semana que vem já é a última do ano, celebração de Natal novo, por aí vai, né? Vou pedir então para todo mundo para a gente fazer a prece inicial juntos e depois a gente vem com a prece cantada com o André e vocês, tá bom? Vamos treinando para o Natal a gente cantar bem forte, né, André? Então, para todos fecharem os olhos. Então, nesse momento, nesse instante, vamos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui reunidos entre irmãos, amigos queridos, do mundo material e também espiritual. Agradecer a Jesus e a todos os irmãozinhos que ao longo da semana prepararam esse lar para nos receber e para que possamos compartilhar do melhor momento do nosso dia, através das palavras, ensinamentos que aqui serão deixados e lançados, para semearmos ao longo da semana e desse restinho de ano. Que tenhamos muita força de vontade, perseverança, ânimo e conhecimento para trilhar o que nos for colocado no nosso caminho e que também possamos amparar aqueles que estão ao nosso lado, nunca nos esquecendo dos ensinamentos deixados por Jesus e dos ensinamentos que estão também na doutrina do Espiritismo. Que tenhamos um domingo abençoado e de muita luz e harmonia. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós e branca em nossa mente. Quanta luz, quando assim entraste, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na manhã de hoje. No Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, é narrado a fala de Jesus. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com essa frase para nós? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Jesus, já sabendo que nós ainda, ele que foi um dos criadores, participou da criação do nosso planeta, dessa morada tão fantástica de provas e expiações, ele sabia o nosso nível que nós estaríamos aqui. Ele já sabia que quem ia habitar aqui seria espíritos ainda com grandes imperfeições, que somos nós. Espíritos de terceira ordem. Espíritos ainda que de sétima classe, que temos ainda muita coisa a progredir. Então, por isso que Jesus falou, tendes bom ânimo, eu venci o mundo.
Daí nós perguntamos assim, mas qual é esse mundo que Jesus venceu? Jesus venceu o mundo do egoísmo, o mundo do orgulho, da maldade, da mentira, da falsidade, da corrupção. Esse mundo que Jesus fala, que deixou esse ensinamento para nós, para que nós possamos refletir em cima desse mundo. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Existe orgulho no meio de nós? Existe maldade? Existe mentira? Falsidade? Então é isso que nos habita. Então Jesus falou, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes na nossa caminhada aqui na Terra, dou risada, nós acrescentamos um N nessa frase. Nós queremos vencer no mundo, não vencer o mundo. Nós confundimos esse mundo como nós vencermos ele nas coisas de nossas posses, nós adquirimos, nós queremos coisa que, eu venci, porque eu estudei, trabalhei, consegui isso, eu venci na minha vida, nós falamos assim. Mas não é esse vencer que Jesus fala, é vencermos nós mesmos. Vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas maus pensamentos, muitas vezes os nossos ciúmes, nossas invejas, nossas maldades, porque tudo é isso que está dentro ainda de nós, espírito de terceira ordem. Eu dou risada que aquela pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, que é da escala espírita, eu já li umas 100 vezes, ela é número 100, mas eu já li umas 100 vezes. E estou encalhado lá mesmo, e não tem como, eu tento achar, assim, mas será que não é pelo menos a sexta classe? Mas a hora que eu começo a ver, ainda tem orgulho, tem isso, aquilo, eu começo, falo, não, eu tenho isso, então quer dizer, e muitas vezes eu estou mais até para a sexta do que para a oitava. Porque é essa nossa falta de discernimento, de enxergar realmente a vida divina. Chico Xavier falava uma coisa muito interessante. O que falta para o ser humano é o desenvolvimento da vida espiritual. E é isso que nos falta. Nós sabemos como funciona esse roteiro, mas ainda nós somos terra-terra. A vida terrena é mais importante para nós do que a vida espiritual. Eu falo sempre também, nós temos que trabalhar no pelo menos 51% a 49%. Pelo menos 51% da nossa vida espiritual, porque nós somos espírito. Não adianta nós nos iludirmos com as coisas terrenas. É transitório, é passageiro. Conforme com o que nós estamos trabalhando em cima dele, vem de nos gerar conforto, tranquilidade, bem-estar, vai gerar para nós o quê? Desconforto, vai no desequilíbrio quando nós retornarmos. Nós temos dificuldade de deixarmos a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a minha coisa, nós teremos muita dificuldade nisso. Isso é transitório. Isso Deus nos concede para quê? Para que nós possamos desenvolver a nossa parte, intelecto, moral, tendo todas as estruturas necessárias que são para nós. Mas não é uma coisa que é prioritária na nossa vida. O que é prioritário na nossa vida é a vida divina. Alguém de nós aqui tem dúvida que somos espíritos? Está aí. Se nós temos consciência que somos espíritos, então acabou. Qual a nossa dificuldade no nosso caminhar? É aí que nós precisamos aplicar o que João disse. No mundo tereis aflições. Que Jesus disse, João narrou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus veio nos dar esse ensinamento, nos dar essa estrutura, para quê? Para que a gente abra o nosso entendimento mais a nossa vida divina. Porque essa é a nossa verdadeira morada. Quando retornarmos, para onde vamos? Não é para o plano divino? Aquela é a nossa verdadeira morada. Somos imortais. É por isso que, graças à doutrina espírita, ela descortina essa visão nossa, mostrando para nós, você é imortal, todos nós somos filhos de Deus. Olha que fantástico. Daí vem Jesus e deixa aquela frase maravilhosa. Um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Olha que fantástico que é essa frase. E nós teremos um dia a nível de Jesus? Sim.
Com toda certeza. Volta lá na pergunta número 100, vamos ver. Espíritos de segunda ordem, espíritos bons. Espíritos da primeira ordem, espíritos puros. Aí entra Jesus e companhia. Porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus não disse também? Não quer dizer, Jesus é o coordenador do universo? Não. Ele faz parte de células dentro do universo, de planetas, como é aqui, planeta Terra, ele auxiliou, e tem muitos Cristos na imensidão do nosso universo. Tanto é que ele disse, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Ele não falou isso? Eu e meu pai trabalhamos até hoje? Quer dizer, não para esse sistema. E é aí que nós temos que ter realmente esse bom ânimo na nossa vida, aproveitarmos essa encarnação que nos é concedida. E a doutrina espírita deixa bem clarinho para nós, bem assim, facinho de entendermos. Ó, faça a sua parte. Não é? A gente, muitas vezes, nós não vemos espíritos mais esclarecidos do que nós. Nós falamos, nossa, que coisa linda, né? Um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, uma Madre Teresa. Falou, olha, que cabedal do espírito, que maravilha. Nós estamos caminhando para amanhã, depois, chegarmos nesse nível também. Que ainda teremos que trabalhar muito, como eles também terão que trabalhar ainda. Então, vejamos, é o processo. Não tem como nós pararmos. Então, Deus, por isso que Deus dá o livre-arbítrio e as reencarnações quantas vezes forem necessárias. Ah, mas eu preciso ainda de umas 15 mil reencarnações. Será concedido, com certeza. Só 15 mil reencarnação, aí é rapidinho o tempo aí. Vamos falar aí um bilhãozinho de ano aí. Acabou, é isso nós. Mas vamos chegar lá? Com certeza. E é isso que é gostoso. No livro Boa Nova, no capítulo 8, tem exatamente o tema dessa palestra, o bom ânimo. Segundo alguns estudiosos, o livro Bom Ânimo seria o 5º Evangelho de Jesus. Olha a responsabilidade, o peso desse livro. Você pega Haroldo, as pessoas estudiosas que estão fortemente ali estudando o Evangelho, dizem que ele seria o 5º Evangelho. É um livro de psicografia do Chico com o espírito Humberto de Campos, o irmão X. E ele realmente é fantástico. Cada capítulo que a gente lê, é aquilo que eu falo, nós devemos aprender quando nós estamos fazendo a leitura, como eu vou citar uma aqui do Bartolomeu, nós temos que entrar no personagem Bartolomeu. Uma vez, será que não foi nós Bartolomeu ontem? E nós estamos ainda patinando que nem Bartolomeu patinou. Acho que Bartolomeu, porque, segundo o Nath, no final Bartolomeu entendeu os ensinamentos de Jesus e continuou. Mas nós, será que quantas vezes nós não somos um Bartolomeu? Nós estamos do lado. Eu vou ler um trechinho para nós começar a entrar um pouco na reflexão da manhã de hoje. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, um dos mais dedicados. Vejamos como que é. Desde os primeiros tempos, sua pregação junto aos Tiberiades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre. Então, quer dizer, ele acompanhava Jesus sempre. Na sua tarefa divina, entretanto, Bartolomeu era triste. Às vezes, inúmeras, o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou que falasse seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos por que de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além das alturas. Quando esclarecesse que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, o triunfo do crime, dos jogos da ambições, a colheita dos desenganos. Ele começou a mostrar isso aí, falou o que ele disse, ele falou, Jesus, mestre, eu ouço suas palavras, tudo, mas eu vejo aqui no mundo tanto desacerto, tantas coisas erradas, eu estou tendo dificuldade. Daí inicia-se o diálogo de Jesus com Bartolomeu.
Jesus disse: a nossa doutrina, entretanto, é o evangelho ou a da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Aí que está o X da questão, como Jesus disse aqui. O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar o espírito dos povos. O que Jesus quis dizer? Jesus diz, depois continua essa narrativa aqui, falando, mostrando para nós, e Jesus fez algumas comparações, que eu vou falar depois no Jesus no Lar também, que tem um capítulo específico sobre isso. O que acontece conosco? Nós ouvimos as palavras de Jesus, nós vemos os ensinamentos, tudo, mas nós temos dificuldade de absorvê-la para colocar em prática. Só que quando chega dentro de nós, como diz o Evangelho, florescer primeiramente na alma da criatura. Nós primeiro precisamos receber o Evangelho, purificar o Evangelho em nós. Mas nós temos que estar com a alma limpa. Só que como que nós vamos absorver os ensinamentos de Jesus? Que eu estou encharcado de egoísmo, de inveja, de raiva, de ciúmes, de tantas coisas negativas. Não dá certo, seria água com óleo, não se cruzam. Mantém separado. Nós temos coisa boa, sabemos, mas temos dificuldade em absorver dentro de nós. Porque quando chega, coloca os dois juntos, não dá. E é bem isso que nós vemos na nossa vivência, no nosso dia a dia. Nós estamos vendo um planeta do quê? De tudo isso que Jesus narrou aqui. De tantas dificuldades. Nós vemos pessoas, nós conhecemos, principalmente dentro do movimento espírita, pessoas que têm um potencial até desenvolver mais, até pessoa que está até comprometida. Mas chegou um momento qualquer difícil, nos balança. Principalmente quando a gente começa a vir na doutrina. Pode prestar atenção, a gente começa a chegar na doutrina, parece que a nossa vida está tranquila. Chega na doutrina, a gente começa a ouvir as coisas, nossa, que legal, que gostoso. Daí começa a acontecer algumas coisas. Fala, pô, cara, parece que eu comecei, parece que a coisa piorou. Não é que a coisa piorou. Então, fala, agora você já tem um pouquinho de conhecimento. Vamos começar a exercitar, vamos fazer o testezinho. Mas só que a gente entende o quê? Ah, não, cheguei aqui, agora melhorou, então minha vida vai prosperar mais. Eu falo, quem que vem na casa espírita pensando que o espiritismo, os espíritos resolvam as nossas problemáticas, esqueça. Eles não resolvem a nossa problemática. Eles não instruem, não inspiram para que nós tomemos as melhores decisões com menos dores na nossa caminhada. É isso que faz, para mostrar para nós isso daí. Não vem, não tem o milagre. Tanto é que é comprovado que não existem os milagres. Mas existe o quê? A fé. Como que Jesus dizia? Quando as pessoas eram curadas. A tua fé te curou. Então ele não falava, eu te curei. Ele transferia a responsabilidade para a pessoa e ele complementava. Vás e não peque mais. Quer dizer, o que é o pecado? São as nossas ações. As nossas ações são os nossos pecados. Então, é isso que nós temos que entender, esse bom ânimo, realmente nós compreendemos a nossa vida espiritual. Compreendemos que estamos aqui, nada mais do que nada menos, passando por uma prova de expiações. Somente isso, que é aqui o nosso nível exatamente de espíritos que estamos aqui encarnados. Muitas vezes nós estamos aqui encarnados, nós pensamos que nós estamos passando por uma experiência espiritual. Nós não estamos aqui para passar uma experiência espiritual. Nós estamos aqui passando experiências na carne. E nós achamos que a nossa verdadeira vida é essa terrena. E não é isso. A nossa verdadeira vida é a espiritual. Por isso que somos espíritos. Por isso que a nossa morada, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, ele mostrou, nós vamos ter planetas melhores. Pergunta 152 do Livro dos Espíritos.
Planeta Terra é o primeiro planeta a reencarnar? Qual é a resposta? Não. Não é o primeiro e não é o último. Eu sempre digo que os espíritos podiam parar aí nessa resposta. Não é o primeiro e não é o último. Já estava boa a resposta para nós. Mas o que eles concluem? Que é um dos mais distantes da perfeição. Olha, dá para entender onde estamos residindo? Planeta Terra, um dos mais, não é a primeira reencarnação aqui, então já reencarnamos em outros planetas, e com certeza mais inferiores, e não será o último, porque o planeta Terra é um dos mais distantes da perfeição. Está lá, a pergunta número 152. Daí a gente vê uma coisa dessa e fala, meu Deus do céu. E muitas vezes aqui, nós ainda nos iludimos que nós somos bons. Não é? Se pergunta para nós, você é uma pessoa boa, Durval? Mas sou uma pessoa tão boa. Nossa. Por aí. É isso que nós fazemos. Nós acreditamos que nós somos bons. Mas na hora que nós fazemos um check-up interno em nós vamos encontrar um monte de deformidade, um monte de anomalias dentro de nós. É isso. Então quer dizer, não somos ainda espíritos bons. Estamos exercitando, estamos trabalhando para isso, sim. Aí sim. Mas ainda não estamos nesse nível. Como eu disse a historinha agora, eu gosto de entrar nesses personagens, que já depois nós vamos voltar a falar um pouquinho de Bartolomeu. Agora vamos nos colocar na posição de Sara. No livro Jesus no Lar, no capítulo 3, tem explicações do mestre. Aquele livro também é fantástico. É uma pagininha e meia, um livrinho pequeno, mas a riqueza, a profundidade de ensinamento que tem ali é impressionante. Fica até a dica para vocês lerem. Jesus no Lar, leia o livro inteiro. Estudemos o livro. Mas presta atenção no capítulo 3, nas explicações do mestre. Que ele narra esse diálogo com Sara. Sara é a mulher de Benjamim, criador de cabra. Só que Sara também era semelhante a Bartolomeu. Ela via as coisas terrenas, as coisas, aliás, as palavras da vida eterna, as palavras divinas, mas ela tinha dificuldade em colocá-las. E um dia, reunido na casa de Simão, Pedro, ela começou a comentar. Quem estava lá? Jesus. Jesus é fantástico, né? Ele só sentadinho no canto lá, só deixa a turma falar, depois eu vou explicar o que eles estão debatendo aí. E Sara começa um diálogo com Pedro, falou, olha, eu sei da palavra da vida eterna, do reino de Deus, tudo, eu sei, mas ainda eu sou uma pessoa que eu tenho grandes dificuldades nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa muito materialista, eu sou uma pessoa que tem ciúmes dos meus bens, eu tenho dificuldade de aplicar o que o mestre ensina. Daí Pedro vem e diz assim para ela, falou, Sara, mas você tem que ver, dar prioridade para as palavras do reino de Deus. As palavras da vida eterna. E daí a mulher de Pedro entra e questiona também Sara, fala, Sara, teremos dificuldade no nosso caminhar. Ela fala, eu sei, mas eu tenho todas essas dificuldades ainda. Eu não consigo enxergar a realeza da vida eterna para que eu possa vivenciar. Daí, entre outros comentando aqui e ali, fez-se um silêncio. Daí Jesus toma a palavra. Aí é hora, né? Veja a sabedoria de Jesus aonde ele foi mostrar o aprendizado para Sara. E ela com Benjamim, que era o esposo dela, eram criadores de cabra. Daí entra Jesus. E Jesus começa o diálogo com ela. Fala, Sara, qual é o trabalho fundamental do seu lar? Ela diz, mestre, é criação de cabra. Certo. Daí Jesus volta e fala assim, como que você faz para permanecer o leite inalterado e puro para o uso doméstico? Ah, Senhor, primeiramente eu tenho que pegar o vaso onde eu coloco o leite, eu tenho que mantê-lo muito bem limpo, porque qualquer resíduo pode contaminar o leite e azedar o leite.
Daí Jesus disse para ela, falou, assim é o reino de Deus, Sara. Se nós não limparmos o vaso da nossa alma, nós vamos encontrar dificuldades de compreender as palavras da vida eterna. Daí Jesus continua, veja, Moisés com seus apóstolos. Moisés tinha o dom da palavra da vida eterna, mas os seus descendentes não estavam puros para receber a palavra da vida eterna e contaminaram-as. E o que nós vemos na nossa trajetória dentro das religiões? Vê quantas coisas foram modificadas? Comunicabilidade com os espíritos, reencarnação é atributo direto da doutrina espírita? Não. Existia muito antes, lá em Platão, tinha lá atrás já. Então quer dizer, os descendentes de Moisés contaminaram isso. E assim veio na nossa caminhada até hoje. E até hoje não rebatem, muitos credos religiosos não rebatem a reencarnação, não rebatem a comunicabilidade com os espíritos. Mas existe? Com certeza existe. E daí Jesus continua a conversa com ela. Fala, Sara, para que o leite puro, em contato com o jarro, contaminado do egoísmo velho, vai se transformar em vinagre da incompreensão. Olha o exemplo de Jesus. Com o esclarecimento do leite puro, colocando no vaso velho do egoísmo, que Jesus, a ferrugem do egoísmo velho, porque ele falou, uma das últimas coisas é eliminar o egoísmo. Jesus já cantando a bola para nós lá atrás, ó, falando, o nosso egoísmo velho, quer dizer que já milhares, milhões de anos trazemos conosco esse egoísmo. Ele falou, vai gerar o quê? O vinagre da incompreensão, Sara. É aí que ele chama a atenção, que Jesus mostrou para ela assim, ó, pegou o exemplo aonde? No leite, no queijo que eles fabricavam, e mostrou, quer dizer, se você não tiver puro de coração, como você vai receber a palavra da vida eterna? E ele fez essa analogia, e continuou o diálogo com Sara lá, os demais presentes. E ao término, Jesus levanta, sai, passa a mão no cabelo de Sara, e diz para ela assim, Sara, o orvalho, a gota de orvalho, num lírio alvo, é um diamante celeste. Mas misturado com a poeira da estrada, é uma gota lamacenta. Olha aonde Jesus, quando nós já não vimos essa gota de orvalho, quando nós pegamos aquele período que tem aquelas noites de orvalho, nós acordamos cedo, vamos perto de uma planta, nós vemos a folhinha da planta, ó, que dá o reflexo da luz ali, não parece um diamante, não fica aquela gotinha toda colorida? Olha onde Jesus foi mostrar para ela o ensinamento. Que a gota de orvalho no lírio alvo é um diamante celeste. A hora que nós olhamos aquilo, é um diamante celeste. Mas como ele continua, mas misturado com a poeira da estrada, aquele que era o diamante se torna uma gota lamacenta. E é isso a nossa vida. Nós pegamos muitas vezes esse diamante celeste dos ensinamentos do Evangelho, da boa nova de Jesus, e nós transformamos ele em gota lamacenta. Porque nós não vigiamos nossos sentimentos, nós não vigiamos nossos pensamentos, e principalmente as nossas ações. Eu dou risada, como nosso irmão disse agora aqui o tema bom para o final de ano. É tema bom mesmo para o final de ano. Mas eu gosto de falar que o espírita agora, e não só o espírita, todos bem dizer, agora final de ano, nós ficamos com o coração mais mole, né? Quando vai entrando o Natal, não é? Entra o Natal, nós ficamos mais caridosos, temos mais compaixões, ficamos mais sentimentais, a gente vê, olha que coisa linda, né? Tudo aquilo ali, maravilhoso. Mas por que a nossa dificuldade no dia 2 de janeiro, nós continuarmos com isso daí? Às vezes não é nem no dia 2, hein? Às vezes já é no dia 1º.
Nós temos dificuldade de continuar isso aí. Falamos tanto de Jesus. Ai, que maravilha, que exemplo, que coisa linda. Ai, o aniversário. Falando, 25 de dezembro, aniversariante, quem que é? Jesus. Muitas vezes nós comemoramos o Natal e não chegamos a falar, ô aniversariante, meus parabéns. Nós estamos com foco em outra coisa. Eu quero levar um presente para A, B, C, D. Eu quero ver o que eu vou ganhar. Muitas vezes tem os amigos secretos. Fala, nossa, deu um presente bom. Olha que deram para mim, deram meia dúzia de copos. Deram aquele joguinho com 3 pratinhos. Daí todo mundo chora, né? Tá esperando o quê? Uma blusona, né? Chega ali com 3 pratos. Fala, olha, 3 pratos e 2 xícaras. Meu Senhor, vou que abre o armário, mas não tem onde guardar. De tanto que a gente tem em casa, não é assim? Mas por quê? É isso nós não vemos o peso do sentimento. Nós vemos o peso do material. Por isso a dificuldade de nós termos esse bom ânimo. Por isso a nossa dificuldade de compreender. E como eu disse, vai chegando no dia 1, 2 já, daí nós começamos a fazer todos os comentários novamente. Você viu a roupa dela? Nossa, não... E ele então, você viu que ele comeu e bebeu? Meu Deus, já trouxe um franguinho e comeu um peru. Não é assim? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ficar meio esperto, Durval. Então, é assim que nós fazemos. Nós perdemos essa essência, nós deixamos tão rápido acabar no meio de nós. E pelo contrário, é aí que entra o bom ânimo que ensinou Jesus. Nós vencemos o mundo. Vencer esse mundo interno nosso, que nos trava de muitas vezes que esse jarro que está contaminado, a hora que entra os ensinamentos de Jesus para nós, ele não vai sair bom, ele vai virar azedume mesmo, vai azedar. Vai gerar o quê? O vinagre da incompreensão. Tanto é que é simples. Muitas vezes nós chegamos, estamos conversando com uma pessoa, falamos uma palavra boa. Ah, eu estou com um problema, assim. Não, senta aí, vamos conversar, tudo. Mas a hora que a gente sai dali, falamos de Jesus, falamos da doutrina espírita, falamos tudo. Saímos dali, o trânsito me fechou, começamos a xingar, não é assim? Chegamos bravos em casa muitas vezes, nos nossos lares, brigando. Mas há 5 minutos atrás nós estávamos falando de Jesus. Olha o vinagre da incompreensão. Que nós pegamos os ensinamentos deles no momento oportuno. Muitas vezes, quando nós estamos meio apertadinho ali para escapar um pouquinho de uma determinada situação, o que a gente usa? Não, mas vamos ver Jesus, ó, porque Jesus é assim. Né? Nós colocamos ele como exemplo. Mas nós somos cristãos que vivenciamos Jesus? Muitas vezes não. Muitas vezes Jesus para nós é mais alegoria do que uma essência de vida. Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas não é ir até Jesus, ele pegar e nos levar. São seus ensinamentos, eu sou o caminho, ó, o caminho é esse, percorra esse caminho. Eu sou a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou a vida eterna, a nossa vida espiritual. Por isso que ele falou, eu sou caminho, verdade e vida. Olha que fantástico. E nós temos dificuldade em compreender e vivenciar Jesus. Porque nós deixamos ainda as coisas terrenas nos dominar. Nós nos deixamos ainda, nós queremos fazer as coisas que cabem a nós, do nosso gosto. Porque qualquer coisa que nos contrariar, a gente já arrepia. Não, isso não. Lembra antigamente quando dizia aquelas histórias, as pessoas lá na época dos nossos avós? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Ah, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. Não é assim? Era nós lá. Era nós. E muitas vezes hoje nós vivenciamos isso. Ó, eu sou bom. Olha o que nós falamos. Eu sou bom, mas não mexa comigo. Como que eu sou bom, mas não mexa comigo? Eu já estou armado, quer dizer, se vier, estou bom. Não é assim? E nós colocamos ainda na frente, eu sou bom. Não é? Eu sou bom, mas não mexa comigo. Porque se mexer comigo, aí vai cair a casa.
É assim que nós só trocamos o boi por outra nomenclatura. E aí que esse bom ânimo da vida. E continua Jesus no seu diálogo com Bartolomeu. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. O trabalho é a marcha. Temos que trabalhar e fazer, que nós estávamos conversando agora há pouco lá de trabalhar. E a luta comum é a caminhada do dia a dia. É bem o nosso dia a dia, as nossas lutas comuns, que é dentro do nosso lar, é no nosso trabalho, é na nossa sociedade, na casa espírita, em todos os lugares. Jesus disse isso aí. E continua. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem as suas vontades imperfeitas aos desígnios superiores. E nós colocamos as nossas coisas imperfeitas acima dos desígnios superiores. E continua, perturbando a própria marcha. É aquilo que nós fazemos, nós atrapalhamos a nossa caminhada, por quê? Não, já que está assim, eu não quero nem saber. Vai, eu acerto na outra encarnação. Arrumou confusão comigo, tudo bem, não está bom nessa? Beleza, pode ser, não tem problema nenhum. Nós vamos reencarnar. Hoje aquele que nós não queremos conviver bem, porque é um vizinho, porque é um companheiro de trabalho, não tem pressa. Amanhã ele vem de mulher, ele vem de marido, ele vem ali, filho, às vezes até dá um presente, ele vem como sogra, e chega para nós. Porque a encarnação é assim, não nos iludamos. Deus só trabalha pelo amor, ele não vai trabalhar pela vingança, não é que nem nós, que a gente quer se vingar, mas ele fala, vai com o véu do esquecimento, coloca como sogra, a sogra vai dar uma filha para ele, ele vai ficar tudo feliz. Quem sabe ele se acerta por aí. Entendeu? Você não vai com aquele filho, a hora que nasce, pegar e falar, ai que coisa linda esse bebê, ai que docinho, que fofura. Ai, se não tivesse o véu do esquecimento. Ai, a hora que ele falou, o quê, colega? Tchau, fica aí, ó. Não é? E sabe o que você perguntou para mim? Se prepara, vou pegar o seu, o que eu vou torcer sua orelha, você vai tomar uma... É assim que nós fazemos. Mas não, mas Deus é tão bom que ele pega o véu do esquecimento e coloca nessas posições para nós. Para quê? Para aprendermos a amar. Vê como que é diferente o nosso ponto de vista? Se fosse nós montar as reencarnações, aí pensou? O que você fez? Aí, não, esse daqui vai... você vai ter que ir lá, vai fazer isso, e não acrescentaria mais alguma coisa em cima ainda. Não é assim? Também quando chegasse a nossa, falar, Gilca, eu que vou fazer a sua, se prepara, colega. Agora você vai ver o que vai acontecer. Mas assim, mas Deus não. Deus fala o quê? Filho, ame. Como dizia Chico Xavier, Jesus não pediu para nós escalarmos o Everest. Simplesmente ame. Olha que frase linda do Chico. Principalmente, simplesmente ame. Ele não pediu para nós fazermos coisas absurdas. Ame. Se você amar, está pronto ali. E continua Jesus. Daí resultam as jornadas mais ásperas das colheitas de espinhos. Porque nós complicamos as nossas encarnações e depois vem as colheitas de espinhos. Não tem como. As paradas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. Paradas obrigatórias. O que é essas paradas obrigatórias? Muitas vezes nós precisamos ser recolhidos um pouco, chega uma enfermidadezinha para nós, para um pouco aqui. Reflita. Porque do jeito que nós estamos naquele ritmo de alucinação, nós não conseguimos enxergar esses momentos. Daí vem e fala, vamos dar uma paradinha. Viu o Covid? Tem dúvida que o Covid foi uma paradinha em nós? Porque nós estávamos já quase igual aquela época do bezerro de ouro lá com Moisés lá. Enquanto Moisés buscando lá as palavras, aqui embaixo, adorando o bezerro de ouro. Então, vem o Covid, aprendemos? Não aprendemos nada quase. Porque até uma vez eu fiz uma colocação, até minha mulher ficou brava comigo, falou, nossa, você não devia falar isso daí, foi um absurdo que você falou. Eu falei, o problema é meu, deixa que eu assumo. Mas, que começou aquela época tudo com rede, só fazia as livezinhas lá, daí todo mundo, porque o espírito é liso, né? Ele gosta de vibrar amor que nós.
Ai, porque agora nós estamos sentindo falta de um abraço, de uma ternura. Ai, quando acabar nós podemos abraçar novamente. Agora nós vamos ficar com mais compaixões do próximo. Eu fiz um videozinho lá de 5 minutos e eu taquei minha machadada lá. Falei, olha, me desculpe, mas eu não acredito nisso. Falei, eu não acredito que vá fazer isso por causa de uma... Vamos analisar um pouco a lógica. O que é a fé raciocinada? Nós somos espíritos milenares. Você acha, nós não passamos para outras pandemias em outras épocas? Lá atrás, somos reencarnatórios. Será que nós não passamos por esses momentos? Talvez uma febre amarela, uma gripe espanhola, nós não passamos por isso? Grande parte de nós somos descendentes de europeu? E aonde predominou isso? Europa. E o que nós mudamos? Nada. Falei, agora chega essa Covid, vai amolecer o nosso coração? Nós vimos o que aconteceu. Potencializou mais ainda o egoísmo. Porque não vem aqui, não quero conversar com você. Mas chegava lá, ficava 5 metros olhando lá. Cadê sua fé raciocinada? Cadê suas coisas? Não que nós íamos abusar das situações, não. Mas vamos vivenciar. Não era assim? Pode ver que teve um monte de casa espírita fechou, mas não queria abrir. Estou esperando ordem dos espíritos. Quando o espírito der ok. Gente, vamos parar. O espírito está preocupado com nós para nós abrir a casa? Vamos. O espírito quer que a gente trabalhe, sirva. Qual é o exemplo de Jesus com os leprosos? Naquela época a lepra era contagiosa. Mas ele era Jesus. Não, mas a fé, o raciocínio lógico, ele estava vibrando amor. Agora vamos parar e pensar. Uma pessoa que nós estamos, a lei da ação e reação, uma hora que nós estamos fazendo um trabalho bom, estamos auxiliando alguém que está enfermo. Pode até ser uma doença contagiosa, mas a gente está trabalhando, está servindo. Você acha que a espiritualidade não estaria nos auxiliando na blindagem ali? Fala, a maioria não está fazendo nada. Eles estão trabalhando, estão ajudando. Essas poucas ferramentas que restam, nós vamos deixar sucumbir e acabar? Vamos trabalhar um pouquinho com a lógica. Era isso que nós tínhamos que ver. Foram tantas coisas comentadas, pessoas que não tinham conhecimento nenhum, negócio de medicina, falando tanta abobrinha, e hoje ele está mostrando aí que a ivermectina lá, o cara brasileiro ganhou um prêmio mundial daqui. Então, quer dizer, olha as manipulações que existiram. Para o quê? Para extorquir dinheiro, desidratar a humanidade. É isso que é vencer esse mundo. É sair dessa ignorância. É isso que é para nós abrirmos nossos olhos. Que Jesus falou de conhecer a verdade. Então nós vemos aí que entra essa questão do bom ânimo para nós enxergarmos a vida. E continua Jesus nessa parte falando na obcecação de suas vontades próprias, ferem a fronte nas pedras das estradas. Quanto tombo nós tomamos, se nós nos machucamos por nós não prestarmos atenção nas pedras que estão na nossa estrada. Porque e Jesus continua, em vista dessas razões, observamos que muitos viajores da terra estão sempre desalentados. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Vejamos quantas coisas que não estamos conseguindo enxergar, esse desatento na nossa caminhada, que hoje todo mundo está dentro das razões, todo mundo está assim, hoje qualquer coisa que fala, dando tomar um cuidado, porque você é isso, você é aquilo. Hoje está difícil o nosso relacionamento. Sendo que gente, ame. Essa é a essência que o Chico falou lá, que Jesus espera nós amarmos. E nós estamos perdendo tempo, estamos debatendo com as ideologias, com tantas coisas aí, e tanta coisa importante fazer. Nada contra, gosto muito de criação. Mas eu estava vendo agora de manhã uma matéria no Face, uma pessoa que sumiu um cachorro dela. Lógico, a gente tem um carinho, um amor pela criação. A pessoa está dando um valor razoável de recompensa a quem encontrar o cachorro. Maravilha, é válido. Mas vamos fazer uma reflexão. Se não tivesse sumido esse cachorro, ela daria, não estou dizendo o prêmio que ela falou de dar, a recompensa. 10% da recompensa
investiria para fazer um número de certas crianças felizes ter um brinquedo de Natal? Dá para entender? Onde estamos nós? Onde está o peso na minha vida espiritual? Onde está o peso na minha vida material? Quer dizer, são coisas, não estou dizendo que está errada, não. Ela tem também um amor, um carinho para a criação. Eu sei, eu tive criação também, eu sei como que é. Mas aí que nós temos que estar atentos. É importante, mas se não tivesse, como Jesus disse aqui, nós estamos desalentos. É aí que nós estamos tropeçando nas pedras do caminho e batendo a fronte nas pedras. Está aqui, ó. E essas narrativas aqui são narrativas de Jesus. Através de Humberto de Campos, que ele continua. Cerram os ouvidos na realidade espiritual. É o que nós estamos falando hoje. Você fala da vida divina, as pessoas não se atentam. Estão cerrados os olhos, estão fechados os ouvidos. E continua. São os olhos e os ouvidos. Vendo os olhos nas sombras da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações dos argumentos e dos gemidos. Quer dizer, dos sofrimentos. Por isso que estamos aqui ainda passando por tudo isso. E continua sem enxergarem a fronte da água cristalina da vida, a estrada cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das existências de Deus. Então, tudo isso daí que nós temos de bom, nós passamos desapercebidos. Muitas vezes vemos, a gente está vendo até uma planta, uma coisa. Se nós queremos entender um pouco Deus, compreender Deus, busquemos na natureza. É fácil de compreender Deus. Como está lá? Pergunta número 1. Quem é Deus? É uma inteligência suprema. Causa primária. Essa palavra diz tudo. Causa primária de todas as coisas. O que não tem ação do homem? É Deus. Dá para entender? Olha que gostoso. Nós aqui, ó, o pássaro cantando. Obra dele. Não foi o homem que criou esse pássaro, foi Deus. Então nós estamos falando, ele está mostrando para nós a ressonância dele para conosco. Vê que fantástico? Quando nós vemos uma flor, o nosso amigo não falou agora, olha que coisa linda, é mesmo, você olha uma flor, nasce vermelha, vai se transformando no processo dela em verde. Olha que coisa linda. O que é? Tem mão divina aí. E muitas vezes nós não conseguimos observar essas coisas. Como se diz os espíritos, que estão com sede, sacie na fonte da água viva. Quem está com sede vai até a fonte saciar da água viva. A água da sabedoria, dos ensinamentos. É esse que é a nossa existência. Mas muitas vezes nós passamos meio desapercebido na nossa caminhada. E nós não prestamos atenção tudo que é referente a Deus que chega até nós. Muitas vezes nós vemos uma árvore, é linda da flor, o ipê, florido, todo mundo aplaude. 2 dias depois o chão começa a ficar uma maravilha, né? Daí quem vai varrer fala, meu Deus do céu, que tristeza, olha que sujeira para esse pé de ipê. Mas nós não conseguimos absorver a belezura dele quando ele estava florido. Nós falamos, nossa, que coisa linda, olha que cor aquilo, que maravilha. Não, nós vamos falar quando caiu a folha no chão. Daí nós vamos reclamar da folha que está no chão. É o processo da natureza, gente. Como nós, nasceu, cresceu, floriu, e depois ele vai voltar na origem dele, que é nós. Reencarnamos, passamos aqui, desencarnou, vai acabar essa veste, nós espírito não. O pé de pé permanece. É a mesma coisa nós, é o espírito. Por quê? Criatura de Deus. Olha que coisa linda. E nós vemos isso daí, muitas vezes nós não temos um bom ânimo de aproveitar isso daí. Eu vou contar uma historinha, já começando o encerramento. Tem um livro também de Humberto de Campos, que é Contos do Alto. E no capítulo 44 tem uma historinha que chama Anotações Simples. Narra uma vez um espírito das trevas, falou, quer saber, eu vou fazer uma promoção, eu vou abrir uma lojinha e vou colocar todas as ferramentas que eu uso, quem sabe alguém compra. E colocou lá as ferramentas dele, cada uma com 2 etiquetas, uma de preço e uma com o nome da ferramenta.
Daí chegou um determinado momento, entra um lá para falar, deixa eu ver a ferramenta aí, né? Chegou lá, foi comprar a ferramenta, olhou a primeira ferramenta, assim, olhou, orgulho, estava escrito o nome da ferramenta, orgulho, e tinha um preço. Falou, legal, e aquela outra, o que que é? Pegou a segunda, outro preço, inveja. A outra, ciúmes, maledicência. E assim foi com várias ferramentas. Todas elas com seu preço e sua nomenclatura. Até que ele viu uma no canto lá da mesa, uma ferramenta linda, dourada, assim, muito bonita. Ele falou, nossa, qual será que é aquela? Mas na hora que ele olhou, ele falou assim, nossa, ela tem um sinal grande de gasto. Ela já foi bastante usada. Daí quando ele foi pegá-la, ele olhou o preço, ele olhou o nome e olhou o preço. O preço é a mais cara de todas. E quando ele olhou o nome, era o desânimo. Daí ele indaga o espírito que estava vendendo. Fala, por que essa que está mais usada é a mais cara? Daí o espírito responde, falou, porque essa é a que eu mais uso no meio de vós e vocês não pensam que eu não utilizo, que é o desânimo. E é bem isso muitas vezes na nossa vida, que nós estamos no nosso lar, estamos onde estivermos, nós estamos desanimados. Não preguiça, é diferente de preguiça, é desânimo mesmo. Eu estou desanimado da vida, minha vida está tão fria, está tão sem sabor. Eu estou. E é isso que ele falou, porque essa é a que mais abre as portas para as demais. É o desânimo. E é exatamente isso na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos meio assim, aplicando, vivenciando mesmo esse desânimo, como está lá no Evangelho, quando fala da... tem uma nomenclatura lá no Evangelho, não é desânimo, agora fugiu o nome, mas vou lembrar, eu já falo. Melancolia. Está lá no Evangelho, melancolia. É outro nome, mas seria esse momento de desânimo na nossa vida. Que nós temos aqui, daí vamos voltar lá em Sara com leite. Nós temos tudo para colocar o leite num vaso bom, mas o vaso está contaminado, vai estragar o leite. E esse desânimo, como eu disse, com o desânimo, ele vai colocando, eu estou meio desanimado, eu vou lá na casa espírita, mas tem o Juca, eu não gosto daquele cara é tão chato. Ele não está errado, está certo. Mas não é pelo Juca, vá pela doutrina. Nós não podemos ir na casa espírita pelo pessoa A, B, C, D. Nós temos que ir pela doutrina. Que a doutrina que é a essência para nós, não é a pessoa. Porque quem está junto de nós não deixa de ser um espírito de terceira ordem da sétima classe. Como diz Haroldo Dutra. Você está encarnado? Eu estou. Então você é igual eu. Quer dizer, somos batata do mesmo saco, como que é o ditado. Por quê? Não tem as referências no meio de nós. Por isso que nós estamos todos juntos aqui. E para concluir a parte da conversa de Bartolomeu com Jesus, que diz, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Jesus começou a pregar a boa nova em certa altura. O reino do céu é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e a comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava, embevecido à luz branda dos seus olhos generosos. Penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Pela ternura que é a evidência do pescador humilde, compreendeu a delicada alusão aos ensinamentos. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima e era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Rei. Ai, que lindo! Que história fantástica. Eu dei uma resumida nela, mas fica capítulo 8 da Boa Nova, do livro Boa Nova. É fantástico essa história. E aí que eu digo que quando nós estamos lendo, como se tem esses dois personagens, Bartolomeu e Sara, que realmente a gente busque refletir, nos colocar nesses personagens. Porque muitas vezes nós temos tudo em nossas mãos, de bom na nossa vida, de tudo de grandioso, e nós não sabemos retornar.
Nós não sabemos, chegando agora esse momento de Natal, aí, final de ano, fazermos uma reflexão, como que foi meu ânimo perante 2024? Como que eu trabalhei esse bom ânimo, esse ensinamento de Jesus? Eu tive as minhas aflições? Eu tive. Mas eu tive o bom ânimo referente a essas boas aflições? Um momento a mais, qual que é o meu propósito para o 25? Está aí, logo está virando o calendário. Vamos lá, está lá novamente na frente, novamente nas lidas. Estamos caminhando, porque cada dia é uma oportunidade que Deus nos concede. E daí como que nós vamos nos comportar perante tudo isso daí esse ano? Então acho que cabe bem esse momento de nós fazermos essa reflexão. E principalmente com um bom sentimento de gratidão. Que a gratidão é muito importante na nossa vida. É uma ferramenta excelente. Mas muitas vezes nós não aplicamos. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, temos dificuldade de ser grato para aquela pessoa que muitas vezes fez algo para nós, mas não temos aquele sentimento nobre por ela. Então fala, fez, já tá bom, obrigado. Pelo contrário, vivemos gratidão. Se nós aplicarmos gratidão em tudo na nossa vida, do nosso despertar ao nosso deitar, a cada dia, veja quantas vezes, quantas coisas temos de bom na nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos de falar, no mínimo, no finalzinho da noite, obrigado, Pai. Estou grato por mais esse dia concedido que vós me deu. Nós chegamos muitas vezes irritados, um mau humor, nós esquecemos, deitamos, não conversamos, fazemos coisas nada salutar, queremos ter uma noite boa de sono e queremos ter um bom despertar. Teremos? Não tem como, porque o nosso campo está encharcado. Quando nós deixamos as coisas negativas nos encharcar, tenha certeza, o sofrimento chega. Porque é um mecanismo que Deus criou para que a gente consiga nos modificar. E nós achamos que não. E assim mesmo, pelo nosso orgulho, quando chega esse momento de sofrimento, nós sacamos a culpa em Deus. Ah, o Pai esqueceu de mim. Jesus, então, deu no pé com a turma. A espiritualidade deve estar para outro canto, esqueceram de mim aqui. E assim que fazer. Mas faz parte. Era essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês, já antecipando, logicamente, gratidão a Deus, nosso Pai, né, que nos concedeu o dom da vida, a Jesus, nosso mestre, e toda a equipe espiritual que nos acolhe, né, que é esses amigos, esses trabalhadores incansáveis da Seara do Cristo, que coordena essa casa, os nossos mentores, a nossa gratidão por tudo isso daí. Agradecer a todos vocês aqui presentes, encarnados, e nossos irmãos também desencarnados. O amor, a paz de Jesus envolva e nos conduza no decorrer dessa semana. Que assim seja. E um ótimo Natal e um próspero 25. Com bastante força, otimismo e principalmente um bom ânimo para todos nós. Obrigado.